Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Estou muito feliz de estar aqui novamente para compartilhar com vocês mais uma proposta. Hoje, a nossa proposta vai falar de um lugar, ou melhor, de alguns lugares onde tem espetáculo e tem muita emoção. Então, eu vou passar aqui, primeiro, antes de iniciar a nossa proposta, os materiais que nós vamos utilizar. Vou deixar aqui na tela para dar um tempo para você pegar os seus materiais e também aproveitar para higienizar suas mãos, né? Que é um cuidado muito importante para a nossa saúde. Então, eu vou dar um tempinho, também vou me organizar aqui e aguardo vocês. Tudo pronto, então? Vamos iniciar nossa proposta? Eu vou colocar aqui na tela o registro que você pode fazer no seu caderno ou em uma folha. Você pode escrever Teatros de Curitiba, o meu nome, né, professora Elizabeth, e a data de hoje.
Podemos iniciar nossa proposta então? Então, o nosso tema é Teatros de Curitiba. Mas como falar dos teatros de Curitiba sem antes entrar na história dos teatros? Como surgiu o teatro, né? Então, o teatro, ele sempre esteve na história da humanidade. Por meio dele, o homem expressava seus sentimentos, louvava seus deuses e contava sua história. Podemos dizer que o teatro sempre esteve na história da humanidade e ele surgiu da curiosidade do homem. Já no tempo das cavernas, o homem ele já não com a palavra teatro, mas o homem ele já representava, né? Como que ele representava? Por meio de desenhos. Esses desenhos, chamados de arte rupestre, ele desenhava nas cavernas, ou em rochas, ou em pedras, ao ar livre mesmo, usando pedaços de rochas, usando pedaços de ossos, argila, sangue de animais e a sua própria saliva. Então ele representava as ações do cotidiano, os animais que ele viu, alguma coisa que ele imaginava, alguma coisa que ele viveu. Então eu trouxe aqui para mostrar para vocês essa representação da arte rupestre. Na primeira imagem, nós temos alguns animais, algumas espécies de animais. E na próxima imagem, nós temos animais e a figura do homem, né? Em uma das imagens, nós podemos perceber até que parece que o homem tem uma lança. Então, de repente, ele estava representando uma caçada ou algo que ele desejava, né? Então, quem sabe, ao final dessa representação, este homem não representava para as pessoas que estavam junto com ele aquilo que ele havia desenhado. Então isso já era uma representação, já era um teatro, mas não era espetáculo. Então conta a história que o teatro surgiu no ano de 550 a.C., na cidade de Atenas, na Grécia, né, da Grécia Antiga. E ele surgiu a partir das celebrações ao deus Dionísio, que ele era um deus da fertilidade, das festas e do vinho. Então essas celebrações, elas ocorriam durante uma semana. Então nessas celebrações as pessoas dançavam, cantavam, bebiam. Com o passar do tempo, essas celebrações, elas mudaram até chegar o que é hoje, o que é o teatro, uma representação, né? Nós vamos ao teatro, vamos assistir uma peça, vamos assistir um show. E o teatro, na Grécia Antiga, ele era representado nas ruas e também depois em teatros ao ar livre, como esse que eu trouxe aqui para mostrar para vocês, que é o Teatro de Heródio, em Atenas, né, na cidade da Grécia. Eles procuravam lugares altos nas cidades para construir esses teatros. Ele tem um formato de meia-lua, uma arquibancada bem grande, aonde se acomodava o público, e ali no centro era o palco, né? Então as pessoas representavam exatamente ali no meio. Esse teatro, chamamos esse teatro de arena.
termo teatro vem da palavra teatrum. Teatrum significa lugar onde se vê, né? Então, nesse lugar, nesse palco, nesse lugar onde se vê naquela época, eles utilizavam algo muito importante do figurino na época eram as máscaras. Então, as máscaras, elas representavam o sentimento dos homens, as expressões. E também, naquela época, as mulheres não eram consideradas cidadãs. E então elas não poderiam participar do teatro. Então, nessas máscaras, além de representar sentimentos e expressões, também ele representava personagem masculino e feminino. Na imagem que eu vou mostrar agora, nós temos as máscaras, essas máscaras, né? Então, elas eram feitas de linho endurecido. Linho é um tecido, né? Endurecido. E vocês podem observar que ela tem muitas expressões diferentes. Tem personagens masculinos, tem personagens femininos, expressões de espanto, de felicidade, né? Então, assim que era o figurino da época. Na próxima imagem, eu vou mostrar para vocês o símbolo das artes cênicas hoje, que são as máscaras, né? Então, essas máscaras, quando você vê essas duas máscaras juntas, que é a comédia e a tragédia, ela representa o teatro, remetendo ao teatro lá quando ele surgiu, na época, né, da Grécia Antiga. E o teatro grego ele surgiu como influência para muitos povos, né? Inclusive para os romanos. Só que o teatro, para o povo romano, ele tinha outra característica. A função dele era divertir o público, né? Então, só que esses espetáculos, eles eram muito violentos. Aconteciam, inclusive, sacrifícios. Lutavam homens romanos e cristãos, e eles eram sacrificados publicamente. Na próxima imagem, eu trouxe o Coliseu, que também é conhecido como o Anfiteatro Flaviano. Ele fica no centro da cidade de Roma. Ele foi construído de cimento e areia, né? Cimento não, concreto e areia. Ele fica no centro da cidade de Roma, ao lado do Fórum Romano. O Fórum Romano, ele era o centro comercial da época. Então, tudo que tinha de importante na cidade, ele acontecia ali. Então, as pessoas iam até esse Fórum Romano e também aproveitavam e viam esses espetáculos. Na segunda imagem, na primeira imagem é o Coliseu, né, de fora, a vista de fora, e na segunda imagem é o Coliseu, a parte de dentro dele, né? Então, podemos observar, o palco, ele tá lá na frente, esse palco é novo, foi construído recentemente, né? Mas essas galerias que parecem labirintos, que aparecem aí no vídeo, que vocês podem observar, ali esses gladiadores eram soltados, esses homens eram chamados de gladiadores. Então, ali eles lutavam com homem, mas também com animais, com feras. E essa espécie de labirinto era utilizado para fuga, né? Então, outras espécies de espetáculos também ocorriam ali, né? Essa característica dessa construção, ela é diferente do teatro grego. Ele é construído de outra forma. A arquitetura nessa época ali em Roma, ela já era mais avançada. Então, ele não tinha aquela forma de meia-lua. Ele é como esse protótipo que eu tenho aqui, né? Ele é em forma oval. Então, as arquibancadas, elas davam a volta inteirinha do palco, né? E ali, nesse caso, daquelas galerias onde os gladiadores, eles fugiam. Ele acondicionava de 50 a 80 mil pessoas. Elas podiam assistir os espetáculos ali. É claro que ao longo do tempo, ele mudou, né? Teve uma determinada parte do tempo que ele não era mais utilizado para essas apresentações, mas também
ele foi usado como moradia, com várias funções ele teve ao longo do tempo, até como um forte. No ano de 2007, o Coliseu foi eleito uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Então, existem muitos turistas que vão até lá. Ele é o ponto turístico mais visitado da cidade de Roma, né? E no Brasil, como que o teatro surgiu aqui no Brasil? Podemos dizer que o teatro chegou no Brasil quando o Brasil passou a ser colônia de Portugal. Então, junto com os colonizadores, vieram os padres jesuítas. Eles vieram com a intenção de catequizar os indígenas que aqui moravam. Só que junto com a religião, eles trouxeram também a sua cultura, que foi o teatro e a literatura. Nesse momento ali da história, o teatro ele era baseado em histórias da Bíblia, né? Então eles utilizavam o teatro para contar a história da Bíblia e assim catequizar os indígenas. O nome mais importante desses padres jesuítas é o padre Anchieta. Somente no século XVII, quando as obras missionárias já estavam bem estabelecidas aqui no Brasil, os teatros começaram a passar outras coisas, né? Outros tipos de teatro, podemos dizer assim. Começou a ter teatro de comédia e também alguns acontecimentos políticos. Mas no ano de 1808, com a chegada da família real ao Brasil, o teatro deu um grande salto. Dom João VI assinou um decreto falando, né, da necessidade da construção de teatros aqui no Brasil. E em 1808 eles chegaram, em 1813 esse teatro foi inaugurado, o Real Teatro São João. Então eu trouxe aqui duas imagens para vocês. A primeira na primeira imagem nós vemos os padres jesuítas ali, né, com os indígenas. E na segunda imagem nós podemos conhecer, né, como era mais ou menos esse teatro, o Real Teatro São João. Ele foi inaugurado em 1813, mas os atores, né, que encenavam ali, eles eram europeus, eles não eram brasileiros. E as histórias que eram contadas ali não eram brasileiras, eram histórias, né, dos europeus. Então, com o passar do tempo, somente no século XIX que o Brasil passou a ter a identidade brasileira no teatro. E em Curitiba, quando que o teatro surgiu? Então, quando Curitiba ainda era iluminada por lampiões de querosene, havia uma companhia de teatro, a Companhia União Curitibana, que ficava na Rua dos Alemães, que hoje é a Rua 13 de Maio. Então, eles lançaram a pedra fundamental do primeiro teatro de Curitiba, que é o Teatro São Teodoro. Ele foi inaugurado no dia 28 de setembro de 1884 e eu trouxe a imagem dele aqui para vocês. Esse teatro ficava localizado onde hoje é a Biblioteca Pública do Paraná. Então, era este prédio e era o Teatro São Teodoro. Este nome São Teodoro foi dado em homenagem a Teodoro Ébano Pereira, que foi um dos fundadores da cidade de Curitiba. Então esse teatro teve anos de glória. Só que em 1894, os espetáculos fizeram silêncio e nele passou a ser um presídio, por causa da Revolução Federalista, né? Então, somente no ano de 1900 que o teatro foi reformado e passou a ser o nome de Guaíra, né? Ali também ele ficou vários anos, né, de glória, mas teve um momento que ele caiu em decadência. Então, no ano de 1952, o governador na época, que era Bento Munhoz da Rocha Neto, ele se preocupou, né,
de ter um local e de ter um teatro na nossa cidade e deu início à construção do Teatro Guaíra, que fica no local onde nós conhecemos hoje, que é na Praça Santos Andrade, na frente da Universidade Federal ali também, né? Então, esse teatro o Teatro Guaíra, né? A sua construção começou em 1952. Eu trouxe uma imagem aqui para mostrar para vocês do teatro em construção, certo? E na próxima imagem nós temos a foto do Teatro Guaíra, como ele é hoje. Então, nessas duas imagens que nós temos, que eu trouxe aqui para vocês do Teatro Guaíra, na primeira nós temos a fachada. E podemos observar ali que já na fachada do Teatro Guaíra nós temos a obra de um importante artista curitibano, que é Poti Lazarotto. Essa obra foi realizada, né, em 1969. O nome dela é Teatro do Mundo e ela tem alguns elementos ali das artes cênicas. Na próxima imagem nós temos o grande auditório, né, que é o Bento Munhoz da Rocha Neto. Esse auditório ele foi inaugurado em 1974. Ele tem o primeiro auditório, ali, o primeiro balcão e o segundo balcão. Então, ele tem capacidade para 2.088 pessoas. Esta obra do Teatro Guaíra, ela foi um projeto do arquiteto, né, do engenheiro Rubem Meister, que ele foi o precursor da arquitetura moderna no Paraná. Então, ele assinou também outras obras muito importantes, né? Como, além do Teatro Guaíra, como a reitoria, a estação ferroviária, o prédio da prefeitura e o Centro Politécnico de Curitiba. Aí também ele deu início ao curso de arquitetura na Universidade Federal do Paraná. O Teatro Guaíra ele foi inaugurado com os 3 auditórios completos no ano de 1975. Então, ele tem 3 auditórios, que é esse grande que eu mostrei para vocês, que é o Bento Munhoz da Rocha Neto, o segundo auditório, que é Salvador de Ferrante, e o terceiro, que é Glauco Flores de Sá Brito. Então, ele tornou-se um grande centro cultural, né? O grande centro cultural, Teatro Guaíra, é um dos maiores da América Latina. Ele possui 4 corpos artísticos, né? A Escola de Dança do Teatro Guaíra, o Balé Teatro Guaíra, a Orquestra Sinfônica do Paraná e a Companhia de Dança, né? G2 Companhia de Dança. Também faz parte do Teatro Guaíra o Teatro José Maria Santos, que na sequência agora eu vou apresentar para vocês. Então, na próxima imagem, é o Teatro José Maria Santos. Ele fica no bairro São Francisco, na rua 13 de Maio, aqui em Curitiba, né? E esse prédio, ele é do final do século XIX. Então, esse prédio, ele foi instalação da malharia da família Hoffmann, depois a malharia curitibana. Por um momento também ele foi a fábrica do samba, o teatro da classe, e o Teatro 13 de Maio. Só que esse prédio ele foi vendido e os novos proprietários decidiram demolir. Então, como por um longo período, né, de tempo, nesse prédio, houve muita arte ali dentro, né? Houve um movimento de artistas curitibanos para fazer o tombamento, né? Tombar esse prédio, né, no patrimônio histórico, né? Ele é um prédio tombado pelo patrimônio histórico. Então, quando isso aconteceu, ele passou a fazer parte do Teatro Guaíra, né, do Centro Cultural Teatro Guaíra, e ele está lá até hoje, tem muitas peças, ele participa do Festival do Teatro de Curitiba, e recebeu esse nome de Teatro José Maria Santos em homenagem a um artista que foi uma das pessoas, né, que lutou para a preservação desse prédio, que ele é muito importante para a nossa história. O próximo teatro que nós vamos falar é o Teatro Ópera de Arame. Eu coloquei a imagem para vocês aí na tela. O Teatro Ópera de Arame, ele fica no bairro do Abranches, na rua João Gava, e ele foi inaugurado em 1992.
ele foi construído com estruturas metálicas e tubos de aço e também com placas de policarbonato. Então ele é todo claro, né? Quando você vai ao Teatro Ópera de Arame, você vai perceber que você consegue ver a vegetação que tem fora, né? Além da vegetação típica, ele tem uma paisagem única e alguns lagos também, né? Então o local faz parte da pedreira Paulo Leminski, que é junto com o Centro Cultural Paulo Leminski, onde tem a pedreira que foi inaugurada em 1989. No Teatro Ópera de Arame, como eu falei para vocês do Festival de Teatro, a inauguração dele foi no Festival de Teatro, com a peça Sonhos de uma Noite de Verão, de Shakespeare. Então, ele é um teatro que tem várias atividades culturais, né, de Curitiba lá, e para mim, ele tem uma passagem muito importante, porque em 1998 eu me formei na universidade e a minha formatura foi no Teatro Ópera de Arame. E a pedreira Paulo Leminski também. Muitos espetáculos, muitos shows, também faz parte, né, de um roteiro cultural aqui de Curitiba, onde tem bandas de rock, onde tem inclusive pessoas que vêm de fora se apresentar aqui, como Paul McCartney e tantos outros, né? Próximo teatro que eu trouxe e vou mostrar para vocês aqui agora na tela é o Teatro Positivo. Ele foi inaugurado no dia 29 de março de 2008, 2008. Ele fica no campus da Universidade Positivo, lá no bairro do Campo Comprido. Ele é um teatro bem moderno, ele é considerado um dos maiores, né, do Paraná. Ele tem capacidade para 2.400 pessoas. E ele tem uma curiosidade bem importante. Ele foi inspirado num teatro grego, que eu também vou mostrar para vocês aqui, que é o teatro da cidade grega de Epidauro. Então, a construção dele foi inspirada neste teatro, certo? O próximo teatro que nós vamos falar agora é o Teatro Paiol. Este prédio, ele é um prédio bem antigo. Antigamente ele era um antigo paiol de pólvora, né? E ele foi o primeiro teatro de arena da nossa cidade. Ele foi inaugurado no dia 27 de dezembro de 1971 e teve a honra de receber uma celebridade muito importante brasileira. Quem inaugurou foi Vinícius de Moraes. Muitos nomes importantes já passaram pelo Teatro Guaíra, como Elza Soares, Toquinho, Gonzaguinha e muitos outros artistas. E também participa do Festival de Teatro de Curitiba. Ele é um teatro de arena, como eu falei, assim, esse modelo de teatro que a plateia, o público fica no alto e o palco fica abaixo. O próximo teatro que nós vamos falar agora é o Teatro Lala Schneider. Ele foi inaugurado no ano de 1994. Ele foi idealizado por um ator e diretor de teatro e nós estivemos lá, fizemos algumas imagens para compor um vídeo e mostrar para vocês. Então agora vamos assistir o vídeo do Teatro Lala Schneider? O Teatro Lala Schneider localiza-se na rua 13 de Maio, no bairro São Francisco, na cidade de Curitiba. Foi idealizado e fundado pelo ator e diretor de teatro João Luiz Fiani em 1994. O nome do espaço é uma homenagem à atriz, diretora de teatro e professora de interpretação Lala Schneider, que nasceu na cidade de Irati, no Paraná, em 23 de abril de 1926. E ficou conhecida como a primeira dama do teatro do nosso estado. Esse teatro ficou muito famoso por seus espetáculos, sendo os mais tradicionais os de comédia, e também por realizar espetáculos às sextas-feiras e aos sábados à meia-noite. O espaço conta com 3 salas, sendo elas a Sala Odelair Rodrigues, a Sala Edson Dávila e a Sala Armando Maranhão. E ainda oferece o curso de artes cênicas para adultos e crianças. Com uma extensa programação, a sua temporada inicia-se nas primeiras semanas de janeiro, indo até o final de março,
quando o teatro participa do Festival de Teatro de Curitiba. Ao longo do ano, ocorrem as apresentações inéditas de comédia, drama e teatro infantil. E no final do ano, são apresentadas várias produções durante o Festival Lala. O Teatro Lala Schneider tornou-se um importante polo disseminador de cultura e revelador de novos talentos da nossa cidade e estado, sendo um facilitador da experiência e da cultura entre arte e sociedade. Gostaram do vídeo? Gostaram do Teatro Lala Schneider? Nós gostamos muito também de fazer essa visita ao Teatro Lala Schneider e conhecer a sua história. Trouxemos aqui esta imagem. Ela fica na Praça Santos Andrade e ela também é uma homenagem a Lala Schneider, essa tão importante atriz paranaense. Ela fica na frente do Teatro Guaíra. Então o teatro, falamos sobre vários teatros da nossa cidade, né? E falamos que houve uma mudança muito grande, né? De como ele começou lá com as celebrações para os deuses e como ele é hoje, como é o formato, como ele é hoje, né? E tão importantes atores e atrizes que nós temos no Brasil e no mundo, né? Muitas peças são inspiradas em obras literárias, como eu trouxe algumas aqui, né? Algumas obras literárias são inspiradas, além de escrever peças para o teatro, também são inspiradas em obras literárias. Trouxe algumas imagens. Nós temos a foto, né, as fotos de dois artistas que são lá do Teatro Lala Schneider. E nós trouxemos para mostrar para vocês, né? Ali o palco, o figurino dos artistas, que é bem importante no teatro hoje em dia, né? Durante a nossa proposta inteira, eu falei várias vezes sobre o Festival de Teatro de Curitiba. Mas o que é o Festival de Teatro de Curitiba? Como que ele surgiu? Ele surgiu no ano de 1992 e de uma conversa informal de alguns universitários que não tinham pretensão nenhuma de que o festival durasse por tantos anos. Eles queriam um festival naquele ano de 1992 e assim aconteceu. E foi inaugurado, na época, o Teatro Ópera de Arame, como eu já contei para vocês, né, com a peça Sonhos de uma Noite de Verão. E ao longo desses 28 anos, o Festival de Teatro de Curitiba, 28, ele completa este ano, só que esse ano, em virtude da pandemia, nós não tivemos o festival ainda, né? Não sabemos quando que ele será novamente, mas fazem 28 anos que o festival foi criado. Então, já houveram 7.300 peças de teatro e atingiu 3 milhões de espectadores. Então nós podemos dizer que Curitiba é uma cidade muito cultural. Quando tem o festival de teatro, então ele passa por todos os teatros de Curitiba e também há teatro na rua, nas praças. A cidade se transforma, muitas pessoas vêm de fora, artistas renomados vêm de fora também para se apresentar aqui. Ele é um roteiro, né, de festival muito importante no Brasil. Outra coisa muito importante que nós precisamos falar, que são os tipos de teatro, né? Nós sabemos que lá no teatro, quando nós vamos no teatro, nós podemos ver uma orquestra, ver um show de um artista, ver uma dança, um espetáculo de balé e também as peças de teatro. Essas peças de teatro, elas têm vários tipos de peça, né? Por exemplo, como a comédia, como a tragédia, drama, um musical, uma ópera, um monólogo, quando só um artista apresenta essa peça inteirinha, né? Às vezes não tem nem cenário, é só aquele artista que está apresentando. Melodrama, ele pode ser um teatro infantil, ele pode ser um teatro de sombras, ele pode ser um teatro de fantoche. Então, existem muitas formas desse teatro e o encantamento, né, das pessoas quando vão ao teatro e quando participam do teatro, ele é muito importante para a nossa cultura. E agora eu trouxe uma atividade. Vamos para a atividade então? E antes de nós fazermos essa atividade, nós vamos relembrar 5 elementos que nós vimos hoje na nossa proposta, falando sobre o teatro. Então, o primeiro elemento é o palco. Segundo elemento, a
plateia, onde vai ser acomodado o público que vai assistir aquela peça ou aquele espetáculo. Terceiro elemento são os artistas, né? Ator ou atriz que vai fazer parte daquela peça. Quarto elemento, o cenário. Já relembrando, né? Desde o início lá do teatro, quando o cenário, quase não tínhamos o cenário e as pessoas usavam máscaras para mostrar suas expressões, né? Então, hoje o cenário, ele é bem diversificado, bem elaborado. E o figurino também faz parte do teatro, certo? Então, são esses 5 elementos. Vamos para a nossa atividade, então? A minha proposta é nós confeccionarmos máscaras. Máscaras como aquelas que nós vimos gregas. Mas aquelas, será que nós vamos conseguir? Eu trouxe aqui uma imagem de mais algumas máscaras gregas para mostrar para vocês. E eu já falei que ela era feita de linho. Linho é um tecido endurecido. Não sabemos, eu particularmente não sei qual a técnica foi usada. Então, eu pensei de nós fazermos 2 tipos de máscaras. Eu vou organizar aqui e vou mostrar para vocês. Eu fiz aqui para mostrar para vocês, como exemplo, 2 tipos de máscaras. Uma de papel, claro que eu tentei reproduzir uma imagem que eu vi de uma máscara grega, né? Talvez não tenha ficado tão perfeito, mas ela é uma máscara. Fiz outra máscara também, de papel. Mas também nós temos a opção de fazer outro tipo de máscara. Você já ouviu falar em papel machê? Papel machê é uma técnica para fazer máscaras também. Ele é usado para arte, né? Então, mas também nós podemos fazer máscaras de papel machê. Eu fiz 2 modelinhos para mostrar para vocês. O primeiro, eu tentei reproduzir a máscara da comédia. Como que eu fiz? Eu usei um balão, uma bexiga. Por isso que lá no início dos materiais ele pede uma bexiga. Então, se você tiver, você pode fazer também. Eu usei papel reciclado para fazer essa máscara, certo? Então, depois eu dei uma caprichada aqui, pintei, passei até um verniz nessa máscara aqui. A segunda máscara também. Eu fiz ela de formato diferente, ela ficou um pouquinho mais fina, também com papel reciclado. Você pode fazer com papel reciclado, você pode fazer com papel branco, você pode fazer com papel higiênico, papel toalha, aquela caixa de ovo também, se você diluir ela, amassar e espremer bem aquela água, você também consegue fazer uma máscara. Essas 2 aqui, foi as que eu fiz. Então eu vou mostrar para vocês como que a gente faz essa máscara aqui de papel machê. Então, primeiro, você vai pegar uma bexiga, né? Um balão, uma caneta, e você vai desenhar aquilo que você quer que apareça na sua máscara. Então, como eu fiz aquela máscara ali que é a da comédia, vou tentar fazer uma máscara da tragédia, que é o símbolo das artes cênicas, né? Então, para mim, ela seria mais ou menos assim, tá? Esse processo, ele demora bastante, porque agora eu tenho que pegar o papel, né? Um papelzinho aqui. Eu vou passar cola no balão aqui. E vou colar o papelzinho que eu tiver, o papelzinho que eu for usar. Vou mostrar para vocês mais ou menos como que a gente pode fazer a nossa máscara de papel machê. Vai passando cola. Eu
corto uns papeizinhos assim que sejam, né, que o formato dele meio se adapte, porque como a bexiga, ela, né, ela tem os ladinhos dela aqui, fica um pouquinho difícil. Então, eu vou cortando os papeizinhos, mais ou menos como pro espaço. E é claro, por exemplo, aqui, ó, aqui em cima, sobrou um papelzinho aqui, ó, no olho da minha máscara, então eu vou colocar um papelzinho aqui. E isso eu vou fazer na minha bexiga toda. Eu vou fazer a volta inteira dela. Só não vou preencher os olhos e a boca aqui do meu personagem. Então, vou fazer a volta inteira. Quando eu termino, né, de preencher ele inteiro, eu passo um pouco de cola e passo um pouco de cola em cima, né? Vou pegar um pouquinho de cola. Você pode inclusive diluir um pouquinho, se a sua cola for muito grossa, você pode inclusive diluir ela com um pouquinho de água, que ela vai ficar mais leve. Para passar, ela fica mais fácil para passar. Você vai passando. Ó, passa em cima, tá vendo que o papel vai ficando bem fixo na bexiga? Aí, depois que você fez toda a volta dela, ela vai ficar mais ou menos assim, ó. Essa eu já trouxe pronta, né, para mostrar para vocês. A máscara é o mesmo desenho, a máscara da tragédia. Eu fiz a volta inteira de papel e passei a cola em cima dele, ele ficou bem lisinho. E eu faço essa técnica, eu tenho que fazer várias vezes o papel. Então, eu coloquei aqui, agora eu vou fazer de novo. Então, para ela ficar mais grossa. Eu falei para vocês que na primeira máscara que eu mostrei ali, eu fiz ela bem grossa. Eu fiz várias camadas de papel. E na segunda, eu já fiz ela um pouquinho mais fina. Então, aí depois eu faço a volta inteira da máscara de novo. Dou a volta inteira aqui, ó, em todos os espaços. Passo a cola novamente e deixo secar. Quando tiver seco, eu venho e faço mais uma camada de papel até ela ficar durinha, como essa máscara aqui, ó. Então, depois, quando essa máscara estiver aqui, ó, ela já estiver inteirinha aqui, ó, na bexiga, ela vai estar durinha aqui em cima, você vai estourar o balão, né? Eu sempre corto essa parte aqui do balão e recorto em volta, porque ela está grudada, o balão tá aqui embaixo, né? Então, eu recorto aqui em volta, aqui os olhos, a boca também, porque se você não tirar, ele vai ficar parecendo o balão aqui embaixo, certo? E depois que você fizer essa máscara, ou a de papel, ou a máscara de papel machê, você pode levar para a escola assim que retornar às aulas para mostrar e compartilhar para sua professora e para os seus colegas, certo? Então, agradeço muito por estar aqui hoje. Nos vemos em outra aula, quem sabe. Muito obrigada e até a próxima. Se cuidem. Tchau!